Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou Priscila Rice e venho do Live Oak Recording Studio em Berkeley, Califórnia. E hoje eu estou ao telefone com o fundador e CEO do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e onde você está? Eu ainda ando zunindo ao redor do mundo, Priscila. Eu estive no México, já estive no Reino Unido, estive no Brasil e fiz um Inner Circle para os membros das regiões Core nos Estados Unidos, que são as regiões administradas pelo suporte global do BNI. E eu tirei férias por cerca de 10 dias. Então, você sabe, eu fiquei com um pouco de tempo livre. E eu fui para Utah em férias. Então as coisas estão fantásticas e é ótimo estar fazendo esses podcasts. Sabe, já se passaram 15 anos, Priscila. Bem, eu tenho uma convidada comigo hoje. Esta é a sua terceira aparição no podcast BNI. O nome dela é Shirley Town. E a Shirley se juntou ao BNI para representar a ADT. E acho que te disse isso, Shirley. Meu serviço de segurança doméstica é ADT. E eu os uso há muitos anos. Nós adoramos isso. Sim, bem, eles fizeram um ótimo trabalho. E Shirley se juntou ao BNI em 2014. Ela estava procurando o BNI para substituir os leads pelas quais ela estava pagando $5.000 por mês para as páginas amarelas. Você tem que verificar os podcasts anteriores. Eu não sei o que eles são de cabeça, mas você sabe, eu me lembro bem, era se o BNI custasse $5.000 por mês, de qual maneira você trataria a sua afiliação a ele? BNI Podcast, episódio 730. E eu acho isso simplesmente brilhante. Então ela se tornou a presidente de um grupo do BNI em 2016, se tornou diretora executiva em 2018. E ela aumentou sua região de 400 membros para mais de 850. Shirley, é fantástico ter você de volta aqui no BNI Podcast. Obrigada. Estou muito feliz por estar aqui. Então, vamos falar um pouco sobre as reuniões de 1 a 1 que são intencionais. E eu amo esse tópico. Então, no que se deve focar em termos de gains exchange e algumas mudanças do jogo em uma reunião 1 a 1 intencional, Shirley? Bem, o Gains Exchange é realmente o que todos nós consideramos uma espécie de esboço do que uma reunião 1 a 1 do BNI deveria ser. Tenho vergonha de lhe dizer, Ivan, mas passei um ano inteiro sem saber o que era o Gains Exchange. Eu estava prestes a deixar o BNI porque não estava sendo muito eficaz no que estava recebendo. E alguém disse que você não está fazendo um bom trabalho nas reuniões de 1 a 1, ou você definitivamente estaria conseguindo mais negócios. E então eles me sentaram e conversaram sobre o Gains Exchange e eu realmente nunca ouvi falar sobre isso antes. E foi um divisor de águas, então eu não saí naquele primeiro ano. Só fechei um negócio no meu primeiro ano e no meu segundo ano fechei 68. Uou! Eu realmente acredito que era tudo sobre ser intencional com as reuniões de 1 a 1. O Gains Exchange, há tanta coisa boa nisso, mas só que você sabe, eu quero saber seus objetivos. Eu quero saber o que você deseja obter e como posso ajudá-lo a alcançá-los. Eu quero saber o que você conseguiu, porque honestamente eu tenho que ser capaz de me gabar de você para te apresentar a alguém que precisar dos seus bens e serviços. Interesses. Todos nós conectamos em interesses, como fazemos isso naturalmente, mas fazer intencionalmente, apenas isso eleva a outro nível. E então, rede. Este é um assunto sobre o qual eu realmente aprendi muito. Você sabe, se eu for a um show de noivas como expositora, a quem posso indicar nesse dia? E se você for intencional sobre isso, você pode realmente ir para o próximo nível. E então, obviamente, habilidades. No que você é habilidoso? O que te diferencia das outras pessoas? Todas as coisas boas que, se você falar, você definitivamente se tornará um parceiro de referência melhor um para o outro. O que eu descobri, porém, é que passamos tanto tempo fazendo reuniões 1 a 1, onde acabamos de nos conhecer, que nunca pousamos o avião. Isso faz sentido? Bem, faz.
Essa é a razão pela qual eu fiz o Games Exchange, porque acabou se tornando uma espécie de bate-papo, em vez de se concentrar em algumas coisas, onde você pode encontrar áreas de interesse sobrepostas. Sim, concordo 100%. E assim que eu conseguir isso, vou falar intencionalmente sobre o 1 a 1, e isso transformou minha experiência no BNI. E então eu realmente fui para a escola com isso, e realmente estudei tudo o que pude sobre Power Teams. E no começo estávamos gastando tanto tempo tentando descobrir sobre os Power Teams, e então eu fico tipo, você sabe, há algumas coisas que poderíamos incorporar em nossos 1 a 1, que meio que vem dos Power Teams. E por que não iríamos? E esses são os 3 complementos de que falo, um tipo de sobreposição com realizações. Você sabe, apenas o seu ponto de vanglória, mas é mais conciso do que se alguém pedir seus serviços nas redes sociais. Me dê 2 frases do que você quer que eu diga. Espero que você tenha acesso para ficar na frente dessa pessoa. Portanto, o ponto de vanglória são apenas 2 declarações claras e concisas. E para aqueles de vocês que querem mais informações sobre o Games Exchange, podem voltar ao episódio número 5, isso mesmo, 5, lá em 2007, no Games Exchange. E no episódio 208 eu falo sobre o Games Exchange lá também. Agora, Shirley, me fale sobre os 3 níveis de parceiros de referência: defensores, promotores e criadores. Isso é novo para mim, me conte mais sobre isso. Sim, então eu aprendi isso em outro podcast, onde Tim Roberts fala sobre isso no podcast 248, que está disponível para os membros do BNI no Business Builder. Puxa, esqueci disso. Me dê o número novamente. É o podcast 248. Entendi. Então, esta é a próxima coisa que realmente levou minha experiência no BNI. Ele realmente fala apenas sobre 3 níveis de parceiros de referência. Os defensores, que você liga para eles e pergunta, eu preciso de uma lavadora de alta pressão, e eles dão a informação. Eles estão dispostos a defender você assim como parece. O promotor, que espera por uma situação chave para colocar você na conversa. Então, a situação chave é um gatilho. Pode ser alguém se casando, alguém tendo bebê, a perda de um ente querido, alguém comprando ou vendendo imóveis, uma tempestade passando pela cidade. Quem pode se beneficiar de uma tempestade passando pela cidade? 4 ou 5 membros diferentes do BNI. Assim, o promotor espera que a situação-chave aconteça. E por último, o criador, que é o status que todos nós queremos alcançar. Essa pessoa sabe, gosta e ama e confia tanto em você que ela simplesmente vai abrir suas conexões de networking para você e realmente fará um esforço para te trazer até a situação-chave, apenas fazendo acontecer por conta própria. Portanto, isso geralmente envolve uma introdução ao que chamamos de parceiro de referência de ouro. Eu posso dar uma referência a um agente de seguros ou posso ligá-lo a uma pessoa que pode se referir a ele continuamente e vice-versa. E então é como aquele velho ditado, sempre dizemos, dê um peixe a uma pessoa e ela comerá por um dia. E assim como no ditado, se você ensina eles a pescarem, eles comem pela vida em vez de apenas por um dia. Então, esses são os 3 complementos que gostamos de fazer para levá-lo ao próximo nível. Então, você sabe, o defensor, ou o promotor, ou o criador. Você precisa decidir o que quer ser para as pessoas do seu grupo. Então, você tem que descobrir como treiná-los para chegar acima do status de defensor, para se tornar um promotor e então talvez um dia se tornar um criador. Excelente. Então, ao avaliar onde você está com seus membros e seu grupo, para onde você quer ir a partir disso? Vamos falar um pouco sobre você e como você pode transformar sua experiência no BNI com isso. Sim, então a primeira coisa que você precisa fazer é imprimir uma cópia de sua lista e descobrir onde você está com as pessoas. Você os defende? Você os promove? Ou você cria oportunidade para eles? A outra coisa que você tem que fazer é ver por outra perspectiva. Eles defendem você? Eles promovem você? Eles criam oportunidades para você? Então, são os 2 lados, o que você é para ele e o que eles são para você.
E esse é o primeiro passo para descobrir o próximo passo. O próximo passo que vamos abordar em outro podcast, mas este é realmente o primeiro passo para descobrir onde você está agora. Excelente! E sim, teremos um podcast sobre acompanhamento na próxima semana. E voltaremos na próxima semana para mais informações sobre isso, porque eu acho que as reuniões de 1 a 1 são muito importantes. E você pode não saber, Shirley, descobrimos isso, na verdade, nas conferências do BNI, onde os diretores estavam se reunindo e tinham tempo livre. Então começamos a fazer esses uns a uns. E eles funcionaram tão bem que pensamos, puxa, por que não incorporamos as reuniões do BNI? E isso foi em 1990. Ah, meu Deus, eu nunca soube disso, isso é incrível. Sim, isso veio das conferências dos Estados Unidos, onde fizemos a transição para fazer 1 a 1 com os membros. E o Gains and Change saiu de um livro que eu escrevi nos anos 90, chamado Business by Referral, que foi onde ele surgiu pela primeira vez. Já estão em muitos dos meus livros, mas, bom, temos ainda mais alguns minutos, Shirley. Me fale sobre o sistema de ativação reticular em nossos cérebros e como isso se relaciona com os uns a uns. Sim, com certeza. Então, quando tenho 1 a 1 com alguém, tento descobrir tudo o que posso sobre eles para realmente poder me referir a eles. E então, quantos de vocês já compraram um veículo e o dirigem para fora da loja e percebem que todos têm a mesma marca, modelo e cor que vocês têm agora? Mas você nunca viu um antes de comprá-lo. Sim. Isso é realmente o seu ativador reticular funcionando. Agora está no seu radar. Então, você começa a prestar atenção nisso. Quando você tem reuniões de 1 a 1 e aprende todos esses pequenos detalhes sobre a pessoa com quem deseja se tornar um parceiro de referência, é a mesma coisa. Você sai do estacionamento, deixa o 1 a 1, sai pelo mundo e começa a procurar oportunidades para eles. Você está procurando o modelo da marca e a cor do carro que eles precisam. E isso é apenas fazer alguém realmente estar no seu radar. E eu gosto de escolher, e falaremos sobre isso na próxima semana. Mas gosto de escolher 1 ou 2 pessoas todos os meses e torná-las meu foco principal. E isso permite que você obtenha esse nível de foco em que está procurando sua marca, modelo e cor. Sim, ótimas informações. E teremos outra sessão com Shirley na próxima semana no podcast do BNI. Eu gostaria de indicar também os episódios 404, que é sobre o sistema de ativação reticular. Então ouça o 404 depois de ouvir este episódio. E você obterá muito mais informações sobre o quão poderoso é o sistema de ativação reticular. Shirley, muito obrigado por estar no BNI Podcast. Sabe, eu gosto muito de você. O prazer é todo meu. Ok, de volta com você, Priscila. Ok, é isso por essa semana, Dr. Meisner, e muito obrigada, Shirley. Essa foi uma ótima informação. Este podcast é patrocinado por www.meisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio fornecerão as ferramentas e inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência no BNI e ajudá-lo a impulsionar os seus negócios. Então, confira o ótimo material disponível para você em www.meisneraudioprograms.com e use o código promocional IVAN50. Esse código é válido por tempo limitado, para 50% de desconto em todos os programas. Todos estes rendimentos irão para a Fundação BNI. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Priscila Rice e estamos ansiosos para que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI.